Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da primeira semana do Advento, dia 2 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois, Jesus se dirigiu aos seus discípulos em particular e disse-lhes: Felizes sois vós, que vedes estas coisas, e ouvistes também estas coisas que muitos profetas e reis tentaram ver e ouvir, e não o conseguiram. Felizes sois vós, porque vós teis o poder de ver coisas que eles não viram, e de ouvir coisas que eles não ouviram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, iniciamos a nossa caminhada rumo ao Natal do Senhor. Não ao Natal de Papai Noel. Não ao Natal comercial, mas o Natal espiritual. O Natal que tem o poder de fazer Jesus renascer constantemente em nossas vidas, principalmente quando nós contemplamos as três vindas de Jesus, ou a tríplice vinda de Jesus. Ele veio no passado como um menino no presépio, ali se encarnou na história, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele vem constantemente mediante os sacramentos da igreja, na presença da Eucaristia, nas obras de caridade, e nós podemos sentir a sua presença e nos deixarmos guiar também pela sua luz, porque ele está no meio de nós. Mas também o Natal vai nos jogar para o futuro, para a escatologia, que nós aguardamos uma vinda segunda de Jesus. Ainda que muitos dos cristãos hoje já não creem nisto. Ainda que muitos dos cristãos de hoje pensam que isso é somente uma história da carochinha, que não se deve dar valor. Mesmo assim, a igreja crê e professa. Crê, professa e celebra. Que nós aguardamos uma segunda vinda de Jesus. Quando será? Não o sabemos, mas vivemos essa esperança, vivemos essa expectativa, vigilantes e orantes. E enquanto isso, nós também servimos ao Senhor, militamos na sua causa. Por isso, na primeira leitura do profeta hoje Isaías, ele começa a anunciar uma esperança. Ele começa a anunciar algo inusitado, de um tronco velho, de um tronco que todos pensavam que estava morto. Brotou um broto. O Senhor fez surgir um broto. E esse é o broto que vai nascer e que vai nascer desse tronco velho, então, para poder resgatar todas as coisas no Senhor. Diz o profeta Isaías de hoje: Eis que da casa de Judá vai nascer um broto, surgirá um broto novo, um broto que vai surgir de um tronco velho. Assim, o Antigo Testamento está sendo desvelado. As tradições e as leis de Israel estão sendo desveladas na encarnação do Cristo de Deus, do enviado de Deus, que nós cremos e professamos ser Jesus de Nazaré, aquele que veio da parte do Pai, e o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nasceu de Maria Virgem. Por isso, o profeta Isaías convoca para a esperança e vivemos também em uma atitude de expectativa, de vinda do Senhor. O advento é justamente isso, das coisas que virão, das coisas que nós vamos esperando em expectativas, dos desvelamentos do Senhor, das manifestações do Senhor na história. Mas Jesus vai dizer que nem todos têm olhos para isso. Nem todos têm ouvidos para isto.
De modo que quando nasceu o Salvador e os 3 reis magos que viram os seus sinais, a sua estrela no oriente e vêm até Jerusalém em busca daquele que havia nascido, eles vão perguntar a Herodes o rei. Mas Herodes não tem coração para isso, não tem olho para isso, não tem ouvido para isso. Ele não consegue perceber. Os pastores de Belém conseguiram perceber. Os pastores que estavam ao lado da manjedoura conseguiram perceber o grande acontecimento, o grande evento, a chegada de Deus, glória a Deus no mais alto dos céus. Mas o rei Herodes não. Ele não. E nem tampouco os escribas, os sacerdotes, os doutores, nem eles conseguiram compreender e ter olhos para enxergar. De modo que eles vão consultar as Sagradas Escrituras onde iria nascer o Salvador. E eles sabem direitinho a cidade, sabem toda a tradição e a letra, mas os seus olhos estão velados. Velados pelo véu do preconceito, velado pelo véu da descrença, velado pelo véu do intelectualismo, do racionalismo, e assim eles são incapazes de compreender essas coisas tão singelas, porque o presépio, por exemplo, não existe para trabalhar a razão da pessoa, mas o presépio existe para trabalhar o coração da pessoa, a afeição de um menino indefeso que nasce, que fora prometido, que veio habitar entre nós. Por isso Jesus vai dizer: nem todos têm olhos para isso. Desejaram até, quiseram ver, mas não conseguem ver. E é Jesus exultante no Espírito. Jesus exulta no Espírito, na força do Espírito, na potência do Espírito, no dinamismo do Espírito. É Jesus que vai dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes. Ocultastes essas coisas aos doutores, aos mestres. Ocultaste deles e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Assim foi do teu agrado. E Jesus começa a dizer: tudo me foi dado pelo Pai. Tudo que eu tenho pertence ao Pai. E eu venho fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E a razão do meu viver é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E depois, Jesus vai dizer que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E é verdade. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, porque Jesus também veio desvelar o mistério do Pai. Jesus veio desvelar para mim, para você e para todos nós o mistério de um Deus que é Pai, não o motor que move todas as coisas, não uma racionalidade perfeita, não uma energia cósmica, mas um Deus que é Pai. Pai de uma grande família dispersa pelo mundo inteiro e também Pai e Criador de todas as coisas, o Senhor. E Jesus vai dizer: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e há aquele a quem o Filho quiser revelar, porque é Jesus que revela para nós quem é o Pai. Sem Jesus nós não conseguimos perceber. Sem o Espírito de Jesus nós não compreendemos a igreja, nem os sacramentos e nem mesmo a Jesus de Nazaré. Só com os olhos do Espírito. Por isso Jesus vai poder dizer aos seus apóstolos em privado, em particular: felizes sois vós, que vedes essas coisas e ouvis essas coisas também, que muitos profetas e reis, sacerdotes tentaram e não conseguiram. Felizes sois vós. Feliz é você, feliz sou eu, se nós tivermos olhos do Espírito e ouvidos também apurados e sintonizados nas ondas do Espírito, para podermos compreender o mistério do Verbo de Deus que se faz carne e habita entre nós. A partir do mês de fevereiro, em obediência à minha província, eu estarei retornando ao Brasil e vou morar na cidade de Itambacuri, no Santuário de Nossa Senhora dos Anjos, pela 5ª vez. E volto ali para viver essa experiência da minha vida, de busca de Deus, e também nesse ano irei celebrar 40 anos que eu cheguei ali pela primeira vez, no dia 17 de fevereiro de 1986. A 5ª vez que eu retorno a Itambacuri com o coração agradecido a Deus e a Nossa Senhora dos Anjos, que tem me acompanhado durante esses anos todos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser, e uma boa caminhada de Advento.